E hoje eu estou com Gilce Morizo, acertei, Gilce. Acertou. Primeiro, olha, eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa tua trajetória, que é um exemplo. Eu estava assim, olha, ansiosa para conversar com você e poder compartilhar um pouquinho de toda essa experiência e conhecimento que você adquiriu aí com muito esforço e com muito propósito. Então, muito obrigada, Gilce. Eu que te agradeço imensamente pelo convite, pelo esse teu carinho que você está tendo por mim desde o momento que eu entrei aqui. E é uma partilha que nós vamos fazer aqui. Eu fico imensamente agradecida realmente pelo convite de poder estar aqui com você nesse dia. Olha, é uma honra, é uma satisfação toda nossa, viu, Gilce? Porque eu acompanhei um pouquinho da sua história através do livro que está aí, né? Que me trouxe, que te trouxe até nós aqui, que é Elas e o Agro. Apesar que você é coautora de 2 livros já, né? Sim, sim. E que te conta um pouquinho da sua história com o agro, que é uma história da sua família, mas que eu acredito que foram provocações que você teve no início da vida e que te trouxeram para os caminhos atuais, né? Sim. Bom, minha história dentro do agro, eu nasci dentro do agro. Meus pais são produtores, meus avós, né, já vem uma história, meus bisavós. Então, essa história do agro, ela é muito antiga dentro da nossa família. Então, eu nasci, me criei e convivi com o agro, né? E isso cada vez mais faz a gente realmente entender todo esse processo, que o agro, ele tem processos desafiadores. Dentro da agricultura, a gente passa por processos desafiadores, né? E então, dentro do agro, nós temos muitos desafios. Então, eu nasci e me criei vivenciando todos os desafios, né? Porque a agricultura, ela tem anos bons, porque a gente não depende só do clima, a gente depende do mercado externo. Verdade. Então, são uma gama de coisas que o agricultor ele precisa estar sempre atento. E eu vivenciei isso muito na minha pele, muitas dores de vivenciar, de você conhecer. E meu pai, meus pais, né? Eu falo meu pai sempre foi um homem visionário. Mas a minha mãe, você até me perguntou, né? Da onde vem toda essa força, toda essa... É da minha mãe. Meu pai sempre foi um homem visionário, mas a minha mãe sempre essa força, essa coragem. Ela foi o alicerce da família? O alicerce da família, de enfrentar todos os desafios. Acreditar, né? Acreditar. Porque quando meus pais começaram a vida, eles começaram com maquininha mesmo de plantar, maquininha aquela de mão. Outros tempos, outra realidade. Tempos, porque meus avós faziam esse tipo de agricultura. E meu pai, ele sempre falava que ele não queria ficar naquela vida. E assim ele foi saindo, então ele foi comprando um pedacinho de terra num lugar, aí quando ele organizava todo aquele espaço, aquele lugar, ele comprava em outro lugar. Então nós sempre mudamos muito. Mudamos de cidade, de local, sempre dentro do Rio Grande do Sul, mas assim, quando meu pai terminava uma propriedade, ele vendia, porque daí ele conseguia comprar uma que não tinha nada para ele começar novamente. E minha mãe é empreendedor. Empreendedor. E minha mãe sempre atrás ali, do lado, né? Eu falo que a minha mãe sempre foi essa mulher com coragem, essa força, porque muitas vezes meu pai ia para frente, mas se dava qualquer intempério, ele voltava. Com certeza. E aí, quando chegava em casa, eu lembro da minha mãe, quando nós chegamos no Mato Grosso, em 1980, o sonho de vir para o Mato Grosso, comprar mais terras, né? E quando nós chegamos aqui, então, nós tivemos várias dificuldades. Meu pai comprou uma fazenda muito longe, nós morávamos em Rondonópolis, então demorava 24 horas para chegar na fazenda, fazia 200 quilômetros. Meu Senhor! Não tinha estrada, não tinha nada. Isso que eu penso. Depois de uns 3, 4 anos que meu pai colocou rádio, aquele rádio amador, então combinava o horário de falar, né? Então meu pai teve muitas dificuldades. O primeiro ano não colheu bem, porque a cultura era soja, mas tinha que plantar o arroz. Não colheu bem, vendeu para uma pessoa que depois também não pagou. Então assim, foi uma hora, assim, uma decepção, porque a gente já tinha uma vida muito boa lá no sul. E aí ele chegava em casa e ele falava para minha mãe, nós vamos voltar. Ele cogitava. Cogitava. E minha mãe falava assim, voltar não, daqui para cima, não volto. Olha a importância
da sua mãe dentro desse cenário, né? Ela sempre teve muita resiliência? Muita. Minha mãe teve muita resiliência, muita. Minha mãe ajudou muito. Como é o nome da sua mãe? Maria Maria. Ana. Maria Ana. Maria Ana. Minha mãe hoje está com 81 anos, meu pai está com 88 anos, são super autênticos, dirigem, fazem os negócios deles ainda. Que maravilha. Mas essa coragem, esse movimento e essa ação, porque eu sempre falo, não basta você ter coragem, você tem que ter movimento e ação. E isso eu aprendi muito cedo na minha casa. Esses valores, as virtudes de uma mulher, isso assim, minha mãe, meus pais, eles semearam muito isso na gente. O caráter, né, forjar o caráter. O que eu falo, né, o exemplo, ele realmente constrói, né, Gilce? Constrói. E nós tivemos exemplos, bons exemplos, de plantar para depois você colher. Sim. O que eu vejo do pouquinho ainda que você me trouxe aí da sua trajetória, é que você teve provocações, né? Logo cedo na sua vida. Sim, eu casei muito cedo. Nós casamos, eu e meu marido, eu tinha 18. Meu Senhor, muito e ele nova. 23 anos. Então, a gente foi empreender, ter sonhos de empresários, né? Ele trabalhava também na agropecuária e tal. E eu acompanhei durante um ano, né? E aí depois cansei de acompanhar, eu quero ser empresária. Né? Você tinha os seus sonhos? Eu sempre tive, desde criança. Eu vendia gibi quando a gente era muito criança, né? Então o meu irmão gostava muito de ler gibi. E eu pegava os gibi dele, colocava tudo numa mesa e vendia. Eu tinha 6, 7 anos. Então eu sempre tinha esse sonho, essa veia vendedora. Né? E na minha família não tem ninguém assim que tenha comércio, nada, sempre muito na agricultura. Né? Então, 14, 15 anos eu já pegava roupa significação em parcerias, né? Sim. Para vender, enfim, eu sempre me virava. Isso né? estava dentro de você? Dentro de mim, sempre, desde criança, né? E aí eu casei muito cedo, que eu falo, foi o meu primeiro grande investimento. Adorei. Empreender, casei. Nós Com casamos certeza. em 1988. Olha só, um empreendimento de muito sucesso, de né? muito sucesso, graças a Deus. E aí eu acompanhei meu marido durante um ano, e aí aquele sonho, né? Eu falei, eu preciso ter alguma coisa para fazer e tal. E aí eu fui empreender no comércio. Na época eu montei uma franquia da Lúcia Veríssimo. Muito corajosa. Sim, você imagina, o ano, mais ou menos no ano de 89, Sim. eu com uma franquia da Lúcia Veríssimo. Olha só, Gilce. E ali nós fizemos assim, foi um trabalho lindo, porque a minha era a única do estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos um desfile muito grande, o pessoal de Cuiabá foi para Rondonópolis, nós trouxemos a Lúcia Veríssimo para cá. Eu era uma menina, eu tinha 19 anos, só sonhadora. Porém, não tinha plano de negócio nenhum. Mas sonhava com ação, né? Sonhava com ação, mas não tinha plano de negócio nenhum. Com certeza. Infelizmente, naquela época, nós éramos muito despreparadas ainda dessa visão de empreendedora, né? De fazer o plano da maneira de negócio certa, da maneira certa, né? Então, assim, era movida pelos sonhos. Ia empreender, colocava era a cara. fazeção, né? Você ia fazendo. Isso, ia fazer. O movimento, né? Ia se movimentar, né? E aí, depois de um certo tempo, eu fiquei em 4 anos, mais ou menos, com essa franquia. E aí, nós compramos uma fazenda aqui, próximo de Diamantino. E aí toda a minha família ia mudar para cá, tal. E aí eu não queria ficar lá sozinha, né? Aquele sonho, mas que a minha primeira hierarquia sempre foi, eu falo, eu casei muito jovem, mas eu tinha uma hierarquia que eu queria a minha família. Então, como ficou essa distância do meu marido, né? Eu falei, não quero isso para mim. E aí eu vendi e tal, e aí fui morar na fazenda. Foram momentos assim que você se questionava. Sim, eu fui morar na fazenda. E quando eu cheguei na fazenda não tinha nada. Você imagina se abrindo uma fazenda, não tinha casa, não tinha nada. Nós ficamos numa fazenda vizinho até que construísse a nossa sede. Olha só. Né? E numa boa, eu sempre vivi o momento. Eu sou intensa, Elga, em todos os meus momentos. Eu sou muito coração. Isso faz a diferença. Faz. E eu tenho uma coisa muito comigo. É para fazer?
vamos embora. Você se entrega 100% Eu sou intensa. naquilo. Eu sou intensa mesmo e sou muito coração. Eu gosto muito de ajudar e sempre essa veia de ajudar pessoas, de ter algo para ajudar pessoas. Morei na fazenda durante 3 anos, naquele momento de abertura, de fazenda e tal. E aí depois eu fui para a cidade, para morar na cidade, morei em Tangará da Serra, porque minha filha estava na época de estudar. Sim, né? aí tem que pensar nos filhos também. Exatamente, mas isso foi no ano de 96, 97. E eu, como eu casei muito jovem, eu estava iniciando a minha faculdade de veterinária. Fui estudar neste momento? Não, porque eu casei, eu prestei vestibular, que meu pai não queria que eu casasse, porque eu era muito jovem. Então eu prestei vestibular, passei, e agora eu não quero mais, eu quero casar. Sim. E aí eu casei sem estudar. Olha só. E quando eu fui morar para a cidade, eu queria fazer uma faculdade. E eu queria muito psicologia, mas não tinha na época, a cidade era pequena e tal. Eu fui para fazer pedagogia, mas sempre com esse foco de pedagogia empresarial. Eu não queria atuar em sala de aula, nada. Amo professores, mas eu não queria ficar na sala de aula. Eu queria algo para empreender. Eu sempre tive a ideia de empreender. Era conhecimento Era mesmo. conhecimento. Aí fui fazer a faculdade e tal. E aí, no meio da faculdade, nós passamos por uma crise muito difícil dentro da nossa propriedade. Nós fizemos um processo de fazer arrendamento. Nós arrendamos para uma pessoa, para uma empresa muito grande, muito de fora, com um potencial muito grande. E aí, nesse decorrer desse tempo, todas as áreas ali que eram vizinhas nossas foram arrendadas também. E aí eu e meu marido pedimos para a gente ficar como gestor deles. Era um grupo muito grande. Olha só. Então nós começamos, a nossa fazenda era uma propriedade de 5.000 hectares e várias ali do lado. Enfim, no final nós já estávamos com mais de 100.000 hectares plantando. E eu e ele era o gestor de tudo isso. Gente, eu acredito assim, você assume uma responsabilidade tão grande, né? Você precisa de uma força, de uma maturidade para tudo isso, mas também enxergando uma oportunidade, né? Enxergando a oportunidade. E aí realmente foi uma oportunidade única. Por quê? Eu estava terminando pedagogia, então estava com todos os processos, porque a pedagogia é um curso excelente. A gente trabalha realmente que é cognitivo, aprendizagem. É isso, esse aprendizagem, é o novo aprendizado. E mesmo. É muito importante isso. Muito na vida de uma mulher. E aí veio, então, a dona Darcy, que ela trabalhava no Odebrecht, na época nem existe mais, ela fazia consultoria para a Odebrecht. E ela veio prestar consultoria para essa empresa que eu estava ali trabalhando. E ela viu meu perfil e ela falou assim, você vai ficar na área de recursos humanos, você vai fazer a contratação, recrutamento de todo mundo. E agora eu entendi. Ela te trouxe aí para esse relacionamento direto, né, com as pessoas. Eu aprendi na prática. Essa dona Darcy, essa consultora, ela era uma senhora de idade já. Eu aprendi na prática, porque ela percebeu também uma aptidão, ela percebeu que uma você competência, tinha esse a competência talento. Da comunicação, né, dessa coisa assim. Falou, não, essa menina aí tem... Com certeza, inteligência emocional, da maturidade que você adquiriu também. Exatamente. Olha que maravilha. E aí, então, eu fiquei nesse processo de consultoria. Então, eu andava lado a lado. Fazíamos todo esse processo de recrutamento, de seleção. E nós chegamos no momento de ter 300 funcionários. Meu Senhor. E tudo passava por mim, você. Para fazer toda a entrevista. Então, primeira coisa, a gente foi definindo funções. Então, olha, em 2000, eu já sabia tudo o que era definir uma função, os papéis de cada um, porque a gente tinha os CEOs, tinha os agrônomos, tinha isso, então era um número de pessoas muito grande. Então, ela deu essa luz desse processo de fazer todos os processos. Para você ter ideia, a gente chegou ao momento de ter 300 funcionários. A gente, em 5 anos, teve 2 reclamações trabalhistas. Gente, olha, é quase que impossível, né? Você ter aí uma gestão de 300 pessoas e você conseguir aí esse número, sim, quase 0 reclamações. Quase 0. E essas reclamações trabalhistas ainda chegou no final, eles ainda perderam. A gente não precisou pagar nada.
Mas você vê que era uma empresa que tinha um alinhamento, né, total de processos, com certeza. Então ali foi a minha escola prática. Então a minha pedagogia ali veio aflorar. E eu falei, eu quero realmente isso, eu quero trabalhar com consultoria, com Você mentorias. ficou quantos anos nessa função? Fiquei 4 anos. 4 anos. 4 para 5 anos nessa função. E ali foi o meu divisor de águas, né? Foi abrir meus olhos para esse novo, porque eu já tinha o desejo, eu já tinha a visão que eu não queria ficar dentro da sala de aula. Porque era muito questionamento, mas você vai fazer pedagogia, você vai ficar dando aula, aquela coisa, né? E eu falava, não, mas eu não quero dar aula, eu quero ser empresário, eu quero empreender, né? E aí, nesse processo todo, então eu aprendi na prática todos esses processos, eu conciliei. Eu montei uma clínica psicopedagógica, eu fui estudando, eu fui fazendo psicopedagogia, terapia de casal, e fui indo, né? Quando eu comecei minha primeira formação de coach, foi em 2006. Olha só, eram outros tempos. Eram outros tempos. As pessoas, hoje a gente ouve falar muito sobre isso, que as pessoas estão aí em busca desse conhecimento e entendem que tem pessoas que podem nos guiar aí nessa trajetória. Mas em 2006, isso era quase zero, Gilce. Era quase zero, por isso que às vezes eu fico olhando todos os meus processos, minhas palestras que eu dava, eu falei, gente, isso está tão atual. Isso está tão atual. Sim. E aí, quando eu entrei, eu fiz um MBA, na verdade, da FGV, e nesse MBA teve uma disciplina coach. Na época era uma disciplina. E quando eu fui daí fazer essa disciplina, eu falei, nossa, essa ferramenta vai ser para o futuro. Você teve essa percepção? Essa ferramenta é uma ferramenta para o futuro, porque o coach ele tem muitas ferramentas maravilhosas. E aí depois eu comecei a estudar, fiz um MBA no coach mesmo e tal, então eu fui até o master, todos eles, né? E eu fui sempre agregando a minha profissão, as minhas formações, faltava alguma coisa, quando eu montei a clínica mesmo de psicopedagogia, então começou a chegar muitas crianças com distúrbios, com dificuldades, crianças autistas que tinham diagnósticos, né, que não era bem diagnóstico ainda. É difícil fechar um diagnóstico, né? É difícil você fechar um diagnóstico, então existem os aspectos e Sim. tal. E ali eu fui trabalhando, então toda vez que chegava um caso novo, eu corria para fazer uma especialização. Quando eu comecei a trabalhar nessa área mesmo da clínica, então começou a chegar as crianças com dificuldade. Sim. Então eu fiz muitos cursos dentro do hospital de Curitiba, do Dr. Sérgio Antoniucchi. Ficamos lá porque ele era especialista na época de déficit de atenção, hiperatividade. Então todos os processos que eu vejo hoje, lá atrás eu já tive todas essas informações, esses conhecimentos. Sim. E aí eu fui realmente cada vez estudando mais, porque você atender pessoas, atende a criança, você tem que atender a mãe. Então aí precisa da terapia de família, né? entendeu? Isso. E aí a coisa foi fluindo, e a minha atuação dentro do agronegócio, sempre ajudando, né, meus pais, meu marido. Neste momento, hoje você você presta consultoria ainda no agro, né? Hoje eu meio Ou você já se afastou? Eu me afastei por conta que eu falei para você que eu tenho uma prioridade na minha vida, eu tenho uma hierarquia. E essa hierarquia é a minha família. E as propriedades de consultoria são muito distantes aqui no Mato Grosso. Entendi. E aí se torna difícil essa logística. Eu fazia em torno de 1.500 quilômetros semanal. Meu senhor, Gilce. Olha, então, tem que ter disposição, né? E são várias atividades e ainda você precisa dar atenção para a sua família. Sim, sim. Então, aí quando foi no ano de 2016, que eu tomei uma decisão. Eu construí um espaço muito grande, que tinha café, tinha empório, salão de beleza, um mini shopping, disse que era meu mini shopping, né? E aí eu tinha que cuidar da minha casa. Eu falei, estou cuidando muito da casa dos outros, eu preciso cuidar da minha casa. Mas a paixão de atender, sempre continuei. Aí continuei atendendo 2 vezes na semana, tal, né? Mas voltando à história do agro, vamos voltar à história do agro, que eu estou aqui. A gente já continua essa, porque eu já estava aqui, olha, querendo fazer perguntas. Mas vamos voltar à história do agro. Vamos continuar. Então, a minha história do agro foi uma história desafiadora, né? Mas eu comecei com processos e com pessoas certas. E o desejo de aprender.
Que eu maravilha. sempre tive muita vontade de aprender. E depois que nós entregamos, daí nós pegamos a fazenda de volta, tal, nós começamos novamente a plantar, então a gente já estava bem organizado financeiramente, então a gente deu aquele tempo, quer dizer, às vezes é preciso, né? Com certeza. Um empreendedor visionário Sim, que tem que ter essa sim. visão. Então, na época, meu pai falou, vamos recuar para depois a gente entrar forte de novo. Esse momento você tem que, né, Você tem que saber equilibrar Ah, nesse sim. momento, né? Então, naquele momento, a opção que tinha, ou era vender ou era arrendar. E minha mãe falou, vender não. Sua mãe é fantástica. Minha mãe é fantástica. E graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus, porque hoje as terras têm um valor muito grande, né? Outro momento, Outro né? momento. Vivemos uma outra realidade no agronegócio. Não, a gente já tinha aberto a fazenda, tudo, né? Já tinha construído muita coisa. E aí, nesse processo, então, eu entro para a consultoria. Eu falei assim, vou agregar, porque era o meu sonho. Nesse processo da clínica, eu atendia consultoria uma vez na semana, esses cursinhos de treinamento, de colocar a pastinha embaixo do braço e sair vender na cidade, cursinho de atendimento telefônico, né? Hoje em dia, eu sei que você tem um foco de trazer esse conhecimento com mulheres. Você trabalha com mulheres hoje, 100%? É isso? Hoje eu trabalho com mulheres, mas eu quero te falar do agro, como que foi a minha consultoria dentro do agro. Entendi. Porque eu sei que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo aqui. Sim. E particularmente são muitos desafios dentro do agro. Com certeza. Muitos desafios. E a gente precisa aprender a se posicionar. O conhecimento e o posicionamento. E quando eu comecei com consultoria dentro do agro, qual era a minha consultoria? Gestão organizacional. No primeiro momento, a minha equipe era de 5 mulheres. No primeiro momento, quando nós éramos contratadas pela empresa, era assustador. Chegava 5 mulheres para fazer o quê aqui nessa fazenda? Existe a questão, né? O que essas mulheres vão fazer aqui? Vai nos ajudar em quê? E aí entrava exatamente o posicionamento e o conhecimento, porque como eu conhecia muito do agro, passei pela escola da dona Darcy, de consultoria, eu conhecia todos os processos, então trabalhava com gestão organizacional, desde organizar o almoxerifado, controle de gasto de óleo diesel, então a gente fazia toda a gestão organizacional. Fazia todos os processos, implantava os 5 S's. Que então, maravilha. Era assim, a consultoria era 6 meses, mas eu nunca fiquei só 6 meses. Eu ficava 4 anos, 5 anos. Eu acredito. E eu entrava para fazer só a gestão organizacional. E aí depois, não, quero que você faça o meu recrutamento, minha seleção. Iam surgindo as outras demandas, sim, né? Porque a pessoa entendia que era necessário. Que era necessário, porque que você estuda para aquilo. É uma empresa, né? E você precisa daquele conhecimento que você tinha. Sim, porque quando você começa a definir funções dentro da empresa, porque a empresa não sabe os papéis, não tem as funções, então como é que você vai contratar alguém, um agrônomo, que você não sabe qual que é a função dele? Como é que você vai contratar o CEO se você não sabe qual é a função? Então a gente trabalhava competências. As competências para o agrônomo desse comercial é isso, isso e isso. Se ele não tem, nós vamos trabalhar. E na hora da contratação, como eu tinha todo esse perfil, era muito fácil para mim. Eu não errava nas contratações. Que maravilha. Não errava. E aí, então, isso foi tomando uma força muito grande. Então, entrava para a consultoria, depois eu já ficava na área de recrutamento, seleção, né, dentro da consultoria. E a gente foi pegando realmente o posicionamento, o conhecimento. Então, tanto para as mulheres, para os homens, se eu pudesse deixar assim uma frase mesmo aqui, é o conhecimento. Porque se você tem o conhecimento, você tem o processo. E o processo te faz o seu posicionamento. É um trâmite necessário. Necessário. Porque às vezes a gente ouve muito, mas as mulheres não têm poder, as mulheres não sei, né? Sim, ainda há uma dificuldade muito grande das mulheres, né, entrar num negócio. Sim. Mas se você mostrar o teu conhecimento, você mostrar realmente o teu posicionamento como uma mulher, as portas estão abertas. Já vivemos outros tempos, Já né? vivemos Eu acho que outros essa fase tempos. a gente já meio que ultrapassou. Agora, voltando um pouquinho nesse seu momento dentro do agro como
dando as consultorias. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Ou você superava rápido? Era um primeiro momento, como você disse. Era o primeiro momento, era o meu primeiro momento, assim, porque eu sempre fui muito segura de mim. Eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Sim. E como eu tinha conhecimento, então eu conversava com o CEO, com o proprietário, de uma forma muito tranquila, porque eu entendia do início da cultura ao fim. Sim. Porque eu participava desde criança, como que você faz uma plantação de soja. Então eu vivenciava tudo isso, uma plantação de milho, uma plantação de algodão. Eu sabia do processo técnico quanto os processos de uma organização. Tudo que você acabou de falar. Tudo que é o conhecimento. Então, assim, no primeiro momento até parecia aquela assim, mas isso não me impactava. Eu, graças a Deus, eu sempre tive realmente, assim, muito apoio deles mesmo, de uma credibilidade. Que maravilha. Gilce, eu vi que você aí teve vários momentos na sua vida, vindo, construindo, adquirindo conhecimento em várias frentes diferentes, sempre com um foco na sua família, tentando não tirar ela em primeiro lugar. Né? E para uma mulher, isso é bem complicado. Você estar aí focada na sua vida profissional e pessoal e com várias transições assim que você teve. Exato. Eu quero saber se você... porque não é fácil. Você tem que ter algo dentro de você ou construir, provocar isso dentro de você para você ter a coragem de mudar. Como foi isso para você? Como eu falei para você, eu aprendi muito cedo a hierarquia da minha vida. Então, eu tenho uma hierarquia que são inegociáveis, que são meus valores, minhas virtudes. Entendi. A minha hierarquia é Deus. Depois eu aprendi que sou eu, depois é o meu marido, porque eu casei com ele, e depois é meus filhos, e depois é o meu trabalho. Mas teve uma época, claro, da minha vida, que essa hierarquia não era assim. Adorei, justamente eu acredito que tem várias mulheres com essas questões aí, com essas dúvidas dentro de si, sabe? Nunca foi, sempre foi assim, nossa. Não era algo tão bem construído. Era tão lindo, nossa, você tão novinha, tinha uma hierarquia? Lógico que não. Mas às vezes a gente vai aprendendo, né, com os desafios, com os obstáculos, com os espinhos, que a gente pode ser essa mulher, trazer essa autenticidade. Você tem que ser, eu acho assim, eu trabalho muito com essa autenticidade dessa mulher, sem perder a essência, desde que a mulher tenha inteligência emocional. Se saber se posicionar nos lugares certos. Eu não gosto muito, Elga, da palavra empoderamento. Eu compreendo. Eu entendo perfeitamente. Eu não gosto muito, eu gosto muito dessa autenticidade da mulher, da essência da mulher. Inclusive hoje, assim, eu trabalho muito nessa questão de transição de carreira. Às vezes não é nenhuma transição, é uma mobilidade. Né? Às vezes a mulher não precisa nem fazer uma transição de carreira, mas é uma mobilidade. Né? Sim. Dela saber se organizar melhor. Então, por isso que existe essa mentoria que eu criei hoje para mulheres, né? Que ensina exatamente. E que as mulheres precisam estar na frente dos negócios também, porque se o homem ele tem um resultado, né? O agricultor ele tem um bom resultado porque tem uma grande mulher ao lado ali, né? Então, é trabalhar lado a lado, parceria. E nós, mulheres, eu acredito que a gente tem muitas competências que são nossas. Você diz pela nossa sensibilidade? Pela nossa sensibilidade, né? Então, todo esse processo de gestão, de processo, essa cautela é da mulher. Então, nós podemos estar em todos os lugares e nós não precisamos ficar competindo com eles. Sim. Né? Essa competição de ir na frente, não, você pode ir lado a lado e assumir o seu principal papel. Né? O principal papel nosso, qual é? Né? Para mim, pelo menos hoje, que eu tenho essa clareza, né? Que é a minha família. Sim. E eu posso estar empreendendo, eu posso estar nos lugares, desde que realmente eu não perca essa minha essência. Perfeito. É muito bom falar sobre isso, porque com esse enfrentamento que existe hoje da posição da mulher, você falar que você precisa focar na sua família, você precisa primeiramente estar bem, que você quer ser uma boa esposa, que você quer ser uma boa mãe, às vezes você é mal compreendida.
Parece que você não pode falar sobre isso, que você está indo de encontro ao feminismo, ao momento da mulher assumir o seu papel frente à sociedade. E eu acredito que não tem nada a ver. Eu acredito também que cada uma pode almejar o seu propósito de vida, né? E está tudo bem. Exatamente, está tudo bem. Porque hoje nós estamos vivenciando, né? Eu preciso encontrar meu propósito, sim, eu preciso encontrar meu sentido. E eu falo assim, gente, é tão fácil a gente encontrar o propósito. O propósito é você amar o que você faz. Esse seu trabalho. Você fala com tanto entusiasmo que eu acredito que você ama estar aqui fazendo o que você faz hoje. Então, esse é um propósito. Quantas pessoas você está elevando com o seu trabalho, né? Com esse seu zelo, é uma competência que você tem, isso que é sua. Isso você vai também adquirindo esse conhecimento, né? A cada dia. Você tem que estar preparada para que você realmente consiga, porque não é tão fácil também você entender o seu propósito, né? Existem muitas dúvidas aí, mas eu acredito que quando você está buscando, você já deu um passo muito importante. E as mulheres, ela tem essa dificuldade por causa desse momento, dessa transição, desse empoderamento feminino, da questão da família. Sim. Então, muitas sofreram transições de carreira. Sim. Então, é um momento complicado. E você lidou muito bem com essas situações na sua vida. Mas é você entender realmente o momento que você está. E tá tudo bem, porque às vezes a gente tem que ir para frente mesmo. Depende da situação da mulher, ela precisa ir para frente. E tá tudo bem, só que a gente precisa entender o nosso verdadeiro papel. Nós precisamos entender a nossa verdadeira essência. Hoje você trabalha focada, inclusive você é uma comunicadora também, tem um podcast que traz essa informação, traz esse conhecimento, são histórias reais ali, né? Então é uma troca muito maravilhosa você poder ter esse conhecimento da vida de cada mulher e das dificuldades, né? Os obstáculos que ela tem, dos enfrentamentos na vida. Então você faz um trabalho maravilhoso. Eu quero que você me diga como é que está esse processo. As mulheres, elas estão assim, entendendo mais o seu papel e tentando buscar esse conhecimento para ter eu acho que fazer esse processo com mais leveza? Você falou um ponto interessante, fazer o processo com leveza. Porque a minha mentoria hoje, existe um método, né? Sim. MAC, mente, alma e corpo, que tudo começa pela nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo. Então, quando a gente constrói esse alinhamento entre valores, virtudes e as nossas competências. Então, é isso que a mentoria oferece. E aí ela tem os pilares para ser trabalhado, que é o autoconhecimento. Se você não tem o teu autoconhecimento, amiga... É o pontapé inicial, É o pontapé inicial. Aí tem um outro pilarzinho que é da inteligência emocional. Inteligência emocional, nós trabalhamos todos os nossos sabotadores, nossas crenças limitantes. Por que muitas vezes nós temos esse olhar de ser essa mulher visionária, mas a gente não consegue chegar, não consegue empreender? Porque nós temos crenças limitantes lá do nosso passado, principalmente com mulheres. Sim. Isso não é para você, isso não dá certo, na nossa família não dá certo isso, a mulher sempre ficou dentro de casa. Sim. Então, quando você desconstrói essas crenças negativas, a mulher ela começa a voar. E um dos pilares que a gente trabalha muito é o amor próprio. Dela se conhecer realmente, dela se amar, dela fazer as coisas para ela poder estar bem para o outro. Maravilha. É isso. Se você não está bem com você, você não consegue ser boa para ninguém, nem para filho, nem para marido, nem para ninguém, né, Gilce? Não. E aí tem as ferramentas, vamos supor, se a gente pega uma mulher que ela vem à procura de uma transição de carreira, então tem as ferramentas certas, você trabalha com os pilares, mas tem as ferramentas. Tem a análise do SWOT que a gente usa muito dentro da empresa, os pontos fortes, as competências, né, as ameaças. Então, o plano de negócio que eu falei lá atrás, por que às vezes muitas coisas a gente acabava se dando mal? Porque não tinha um plano de negócio, não tinha uma clareza. Sim. Então, o que acontece? Hoje a gente tenta fazer essa clarificação.
Você quer fazer uma transição de carreira? Então vamos lá, como que nós vamos fazer? A gente faz um mapeamento dessa transição. Que maravilhoso! É lindo. Eu fico apaixonado cada vez mais. Eu também já estou, porque às vezes a gente tem tantos questionamentos que podem ser resolvidos com facilidade, buscando um conhecimento, um profissional que tem essas ferramentas, né? Sim, e a gente agrega, né? Quando a gente falou muito do coach, né? O coach ficou por muito tempo muito prostituído. Verdade. E as pessoas iam lá, faziam um cursinho de final de semana E já era coach. e já era coach, né? Então eu fiquei bastante tempo até sem usar muito coach, mas a ferramenta do coach, ela é extraordinária. Ela é maravilhosa. Os grandes CEOs de empresas, os líderes têm a coach, formação. sim. Eles fazem coach para tomar as decisões, porque nós temos ferramentas maravilhosas que fazem realmente você atravessar a ponte. Com certeza. É o desenvolvimento pessoal, né, Gils? Sim, porque tem as ferramentas certas. A gente precisa buscar esse conhecimento e quando você tem alguém para te guiar, né, te conduzir nessa trajetória, facilita demais o processo. Acho que encurta também o processo, né? Sim, encurta porque as ferramentas certas fazem você visualizar, você ter clareza. Tem uma ferramenta Smart que a gente usa muito também, que é para você definir as tuas metas, mas com clareza, o que você quer, como que vai ser, o custo real de tudo isso. Porque às vezes você tem uma meta audaciosa, mas você tem que ter toda a noção do custo de tudo isso, né? E você tem que colocar no papel, para você ter clareza. Inclusive, a semana passada nós fizemos um workshop, eu e a minha parceira de trabalho, Rosana Rocha, sobre planejamento estratégico. Sim. E porque quando você faz um planejamento estratégico, seja de uma empresa, seja o teu particular, pessoal, gente, assim, é um divisor de águas. É libertação, né? Eu acredito que você se livra de ansiedade, do estresse, né? Porque você tem aquilo ali planejado. Exatamente. É maravilhoso. Por que o foco em mulheres, Gilce? Por que o foco em mulheres hoje, né? Eu custei muito para me definir. Eu entendi. Porque, como eu trabalhei com muitos homens dentro do agronegócio e tal, muitas famílias, então eu custei muito para me definir mulheres, né? Então, todas as vezes que eu pegava uma mentoria, você precisa definir a tua persona. Porque eu falava muito aberto, porque uma hora eu falava de educação de filho, outra hora eu falava de déficit de atenção, né? Porque eu estudei tudo isso, então para mim é muito fácil falar sobre isso. E aí eu tive que realmente fazer uma opção, né? Justamente por conta do digital. Você vai me dar o porquê? Uma, que eu acho que assim, eu tenho muita coisa para somar com as mulheres. Né? A minha própria história de vida é uma história de muitos desafios. Né? Então, essa paixão por ajudar mesmo, que eu falei para você, eu sou muito intensa, eu sou muito coração, eu quero ajudar. E essa mentoria para mulheres é justamente como se fosse assim, sabe quando você descortina, você tira a venda dos olhos? Eu sei que tem muitas mulheres empreendedoras, tem muitas CEOs de empresa, mas muitas vezes precisa tirar a venda dos olhos. Eu entendo. Eu acho que a mulher hoje, ela precisa disso, sabe? Ter esse olhar aí mais transparente, diríamos assim, né? Porque as coisas não são tão difíceis. Né? Só que, lógico que a gente não vai, cada um com a sua história, né, Gilce? A gente não está generalizando, mas eu acredito que essa transição aí pode ser mais tranquila, mais leve, mas você precisa querer, né? E o seu trabalho é fantástico, ter esse foco em mulheres e você me contar que esse foco veio de uma necessidade. Isso aí é muito interessante, porque você é o experimento de tudo que você faz. Sim, é o experimento mesmo. Eu tenho uma palestra que é Tempo para Tudo, Pare de Procrastinar. E eu trabalho muito. Aí você fala assim, mas que discrepância é essa, Gilce? Para a mulher, volte o seu coração para casa. Você acha que o segredo está aí? Eu acho, porque não é nem eu acho, eu tenho certeza que a nossa primeira essência é a nossa família. Isso é libertador, sabia, Gilce? É libertador. E assim, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, eu quero que você trabalhe, eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você faça uma transição para você ter tempo, você ter dinheiro. Porque qual é a procura? A gente não é hipócrita, nós trabalhamos por quê? Porque
porque a gente quer nosso bem-estar Com financeiramente. certeza. Né? Nós queremos dinheiro, por isso que nós Sim. trabalhamos. Mas você buscar pode. realização profissional é algo que a gente precisa também. Acho que todo mundo tem o seu sonho, né? Todo Você mundo. precisa, pelo menos, estar nesse caminho para você se sentir melhor. Mas eu acho que muitas mulheres têm essa dificuldade, sabe, de entender o seu papel e você direcionar que primeiro a sua família, sabe, muda tudo. Muda. Te dá um norte definido, assim, sabe? Dá, porque te traz leveza. Sim. Porque eu não estou falando que ela não pode trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Sim. Mas eu quero que ela tenha tempo. Com certeza. Eu quero fazer essa gestão para que ela possa ter esse tempo de qualidade com a família dela, não é nem quantidade, De qualidade. de qualidade. E então a mentoria, ela faz isso, ela vem como um divisor de águas, é tirar vendas dos olhos. 20 anos trabalhando nesse segmento, com mais de 5.000 mentoradas? Sim. É muito conhecimento, né? Muita experiência, né? É porque eu sempre trabalhei aliado. Agronegócio, a consultoria, as famílias, porque gente é gente. Sim. Gente é gente. Então, esse meu desejo de ajudar é de 30 anos. Olha só. Eu comecei a minha vida acadêmica e com a minha clínica foi no ano de 2000. Até a sua escolha, né? A minha escolha, quando foi em 98, 95, eu já trabalhava como consultora. Olha só. Né? Com consultoria, que eu te contei lá da dona Darcy, da Odebrecht. Então, ali foi... Fazer pedagogia também mostra muito dessa sua vontade, né? Foi, claro. Na época eu tinha que mentir, porque... A minha família mesmo, minha família de origem, né? Meu marido não, ele super me apoiava. Mas minha família falava, você vai deixar as crianças, esse cursinho aí não vai te dar nada. Geralmente a gente enfrenta, né, esse tipo de situação, mas você precisa seguir em frente e eternizar a sua história, contar um pouquinho, materializar um pouquinho desse conhecimento no livro. Como foi? Olha, eu até fiz um comentário hoje com uma pessoa que quando a Vanice nos chamou para escrever as nossas histórias, ela sofreu muito. Porque ela fez um convite, eu acho que com umas 20 e poucas mulheres. Sim. E foi numa época de pandemia, tava, né? E aí ela ficou mais de ano pegando no pé de todo mundo para entregar a sua história e ninguém entregava. A Vanice me ligou várias vezes e eu falei, mas que mulher que está insistindo tanto, eu tenho tanta coisa para fazer, porque você sentar e contar a tua história... Você vai revivendo tudo aquilo, né? É gostoso, hoje eu leio tudo isso e falo, que delícia foi escrever, mas na época eu tive um pouco de dificuldade, mas dificuldade até assim de sentar, do tempo. Porque o tempo é a gente que faz, entendeu? Sim. Mas aí você fala, não, isso é uma prioridade minha, e vou escrever e pronto. Eu contei a minha história, e quando você conta a tua história é leve, não é difícil de escrever, então não foi difícil. O testemunho, eu acredito, já é bíblico, né? É bíblico. O testemunho, ele edifica uma casa. E o testemunho ali no livro, né? Que é essa primeira edição aqui, da Elas e o Agro. Elas e o Agro. Né? Então, o testemunho de mulheres que precisaram se desafiarem muito, já vem das avós, as mães, né? Porque hoje a gente vê o agro com tanta tecnologia, o agro tão personalizado, né? A negociação, a parte comercial, a gente vê coisa linda hoje, né? Mas a gente tem que lembrar, né? Eu vim de uma história, como eu falei para você, os meus pais, eles plantavam de maquininha de mão. Sim, tudo manual, né? Tudo manual. Tudo manual. Exatamente. Então, eternizar tudo isso foi muito lindo e hoje eu leio com muita gratidão. E a gente, eu acredito que fazer essa viagem no tempo também, você olha e fala, nossa, como eu fui abençoada, né? Como Deus foi maravilhoso na minha vida. Isso é importante. Foi. Muita experiência, eu acho muita troca, né? Eu falo sempre assim, essa partilha, esse compartilhar,
isso faz a gente crescer muito. Hoje, com certeza, eu vou crescer muito com você aqui. Olha, quem está crescendo aqui sou eu. Eu estava quase sendo sua mentorada aqui, conversando com você, eu estava querendo fazer perguntas, sabe? Porque eu vou até dar o meu testemunho. A gente, embora todo mundo às vezes acredita que você está totalmente bem resolvida, mas não, às vezes você tem os seus desafios pessoais, né? Você faz aquela reflexão se está no caminho certo, se é hora de você focar em um outro segmento ou valorizar mais esse momento com filho, família, se você não está perdendo foco. Então, existe esses questionamentos, né, diários. E eu acho que isso aí também é positivo, você precisa estar ligada, né, se você realmente está no caminho certo. Então, por muitas vezes eu estava aqui, ó, fazendo perguntas pessoais. E essas transições, Gilson, como é que foi? Porque a minha vida teve muito disso também. Eu tenho até um podcast no YouTube que eu falo sobre transição de carreira mesmo. E fui entrevistada pela minha filha, né? E é gostoso você ser entrevistada pela minha filha porque você vê uma admiradora sua ali, né? E conviveu com toda a minha transição, que foi muito real, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas, a Bruna e a Júlia, as 2 são advogadas. E hoje a Bruna tem 4 filhos. Olha que maravilhoso. Tenho 4 netinhos. Mãe, mulher, avó. Isso, e tenho tentado curtir todos os momentos. Gente, que maravilhoso. E eu falo que eu tenho meus adolescentes ainda que eu cuido, que são meus pais. São idosos, são teimosos. Mas que bênção de Deus, né? Você ter a oportunidade de viver esse momento também com os seus pais. E quanto aprendizado. Meu pai é um homem que sempre nos ensinou muito. Meus pais, né, os valores, caráter, essas virtudes, e sempre foi um homem além. Meus pais sempre foram à frente da situação deles. Que maravilha. E quando você pega a história deles, a história é muito linda, eles começaram a vida muito pobres. E eles não tiveram apoio político, não, foi a construção mesmo, aquela construção da planta à colheita. Olha que E maravilhoso. do pouquinho, entendeu? Do pouquinho foi transformando, aquela massinha, aquele pão foi transformando. Uma história maravilhosa e uma história que foi exemplo para você, né? Que te trouxe até aqui, fez você trilhar todos esses caminhos com muita coragem, muita resiliência e estar nessa posição aí transformando vidas, né? Porque você tem um impacto direto na vida de muita gente. Muitas. E tem um podcast, eu preciso falar do seu podcast, porque você tem muito conteúdo lá interessante. Sim. E como é que foi essa decisão de você ser uma comunicadora também? Aproveitar esse momento, né? Olha, as coisas na minha vida vão surgindo. Ver uma oportunidade, se fizer sentido. É porque, assim, meus olhos já ficam brilhando, né? Sim. Como eu tenho o empreendedorismo nato na minha veia, que eu falei para você lá desde criança, eu sou sonhadora. Eu tenho a minha menina que sonha muito e tenho a minha mulher com os pés no chão. E eu comecei lá na minha casa esse podcast. Olha, que legal. E foi, com as quanto minhas tempo mentoradas. Já tem o podcast? Eu acho que tem 1 ano, nem isso. Com as Recente, minhas mentoradas. Vamos fazer uma maravilha. entrevista, vamos fazer um podcast. Até tem umas que precisam de material profissionalmente. E ali dá muito material. E é um contando as suas histórias. Isso que acaba, eu acho que ela se sente mais à vontade, conversa e fica mais tranquilo, né? Esse último que nós gravamos no estúdio, até que foi mais profissional. Mas é muito lá em casa. Gente, que maravilhoso. Lá na minha sala de casa, nós fizemos um podcast com as minhas mentoradas. E tem histórias lindas, histórias de superação, histórias de pessoas que realmente você falou uma palavra, que eu gosto muito de usar, é o querer. Sempre quando chega alguém para começar uma mentoria, você precisa ou você quer. Quando a pessoa fala, eu quero, eu sei que ela vai fazer. Eu sei que ela vai ter bons frutos. Agora, quando ela fala assim, eu preciso... eu já falo. É um processo que precisa de um pouco mais de amadurecimento, porque eu né? preciso, fica aquela assim, eu preciso, pode ser hoje, pode ser amanhã. Agora, quando falar eu quero, é hoje. Tá decidida. Agora, tá decidida. Então, e eu sou muito decidida, eu gosto das coisas para ontem, né? E uma coisa que, para mim, faz muita diferença quando eu falo dessa questão organizacional, porque eu aprendi a me organizar. Eu tenho déficit de atenção. Olha só, é uma dificuldade muito grande se organizar. Exatamente. Aí depois vou trabalhar com uma clínica, né? Só que eu fui ser diagnosticada, eu já estava na faculdade.
E a grande dificuldade sempre foi a questão organizacional. E quando eu aprendi isso, eu ensino muito para os meus pacientes, que eu atendi muito pacientes, homens, mulheres com déficit de atenção. Ei, nós somos muito inteligentes, só que nós pensamos muito rápido. Então nós precisamos ter uma organização. O remédio é a organização. Senão você arrasta a corrente, né? Exatamente, por isso que quando eu faço meu script à noite, né? O que eu vou fazer? Pronto, fica fácil. Fica fácil de você dar continuidade na vida. Ai, obrigada, viu, por compartilhar isso, porque às vezes tem muita gente que sofre muito com isso e não tem esse diagnóstico, né? Então ele pega e fala, meu Deus, por que eu tento as coisas e não dão certo, eu não consigo? Tem essa dificuldade, então dá esse estalo, né, na vida das pessoas, tentar buscar aí, ver qual que é o seu problema, tentar se organizar. É organizar, é foco, disciplina, persistência, resiliência e não desistir. Gilce Moriz, olha, muito obrigada. Foi um bate-papo assim que passou, olha, piscou, eu nem percebi. Valeu a pena demais te conhecer. Eu quero te agradecer muito por ter vindo até o nosso programa e também quero deixar esse espaço aberto para você. Volte sempre, para a gente ter essa troca aí que eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muita gente. Viu? Muito obrigada. Eu que te agradeço muito, Elga, por esta oportunidade. Você me deu uma oportunidade única que eu peguei com todas as minhas garras e vir aqui hoje no teu programa e dar o melhor de mim. E eu aprendi muito com você. Você é essa pessoa que você tem uma leveza muito grande. Muito obrigada. Uma comunicadora. Eu estou experimentando ali. Você não, você é uma comunicadora nata mesmo, que vê uma competência. Eu acredito que você estuda muito. Busquei muito conhecimento. Busca conhecimento. Demais, mas sou apaixonada também. Graças a Deus. Foi tudo que você falou aqui. Gilce, muito obrigada mesmo. Foi assim uma satisfação imensa te conhecer. Espero que a gente tenha essa oportunidade mais vezes. Conte comigo. Obrigada. Beijos.